Nós vamos começar a ler o capítulo 21. Depois dessa primeira leitura, vocês vão perceber que a gente fica com vontade de ler novamente. Então, quero encorajar você a ler novamente esse texto na sua casa, quantas vezes você puder, por causa da riqueza dele. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou
e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la aos nossos corações nessa noite. Amém, irmãos? Nós vivemos num tempo em que nós estamos vendo o surgimento das megacidades. Cada vez mais o nosso século contempla isso, a evolução e o crescimento das megacidades. E como que hoje o homem procura desenvolver a tecnologia, usar a tecnologia para que ele tenha uma vida tranquila, mais fácil, mais cômoda nas grandes cidades. Essa semana eu vi uma pesquisa nas cidades e, surpreendentemente, parece que o paulista da capital é o povo mais feliz com a sua cidade. Eu fiquei surpreso com isso, porque todo mundo acha que São Paulo é o fim do mundo. E a pesquisa diz que o paulista é o mais feliz com a sua cidade. E mais surpreendente na pesquisa é que eles são o destaque para essa felicidade, o fundamento disso está na relação social e familiar. E é onde todo mundo acha que o paulista não tem vida social e não tem vida familiar, que ele vive no trânsito. E o contrário, surpreendente isso. Eu estava pensando, será por quê, né? Talvez, eu pensei, aí já é a minha... Talvez por ser tão difícil ele estar com a família, certamente ele valoriza muito mais a convivência com a família, o pouco tempo que tem com a família, ele valoriza muito mais isso, né? Não sei, são teorias, mas o homem, cada vez mais, nós vamos assistir isso, cada vez mais essa preocupação com as cidades, com o bem-estar da cidade, com o crescimento da cidade. Por quê? Porque esse é um anseio nosso, viver bem. É um anseio nosso. A casa, o lugar da moradia, esse é um anseio que está lá no nosso íntimo. E o texto nos fala exatamente sobre esta cidade maravilhosa, que foi descrita aqui como o céu e a terra, a Nova Jerusalém. Eu quero fazer alguns destaques com os irmãos, e na nossa folha, quem tem a folha aí vai acompanhar, mesmo quem não tem consegue acompanhar. No capítulo 17, João tem uma visão em que ele é convidado para ver a queda da grande meretriz, a Babilônia, a cidade do pecado. Na visão do capítulo 17, a falsa igreja, a grande meretriz, foi consumida pelo fogo. Então, nós vimos aí nos capítulos anteriores algumas cenas chocantes, impactantes. Começando aí no capítulo 17, a queda, então, da Babilônia, a cidade do pecado. Representando aqueles que não se dobraram, não aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, não se renderam a Ele,
e também fizeram oposição a ele. Então, essa Babilônia, essa grande meretriz, essa cidade do pecado e essa falsa igreja, representa todos esses que durante todo o tempo fizeram oposição à igreja de Jesus. Então, a cena do Apocalipse é a ira de Deus na cidade dominada pelo pecado. Em contraste com isso, agora João é chamado para ver uma outra cidade, para ver o esplendor da Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. A cidade eterna não é somente o lar da noiva. A Nova Jerusalém não é somente o lar da noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Então, a cidade eterna, a Nova Jerusalém, não é somente o lar da noiva, ela é a noiva. A cidade não é edifícios, mas pessoas. A cidade é santa e celestial. Ela desce do céu, porque a sua origem está no céu. Ela foi escolhida por Deus. Então, agora o capítulo 21 e depois o 22, João tem a visão do esplendor, da beleza, da maravilha, que é a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. João aqui fala do fundamento da cidade, João fala das muralhas da cidade, João fala das portas da cidade, das praças e, principalmente, ele fala dos habitantes da cidade, e no próximo capítulo nós vamos ver, no final de tudo, principalmente isso, os habitantes da Nova Jerusalém. A primeira referência que nós temos aqui, no versículo 11, e depois no versículo 19 e 20, é que essa cidade é bonita por dentro e por fora, porque ela reflete a glória de Deus. O verso 11 diz: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor, o seu brilho, a sua beleza é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Versículo 19: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, e assim por diante, descreve aí nos versículos posteriores o fundamento desta cidade. Então, João tentou descrever a glória da cidade com a única coisa que ele conhecia, ou com a coisa que ele conhecia de mais bonito e de mais precioso, que eram as pedras preciosas. Então, é assim que ele descreve a beleza da cidade celestial da noiva de Cristo. A glória de Deus habitava no Santo dos Santos do tabernáculo e no templo. Agora, a glória de Deus habita na vida dos habitantes, ou na vida dos crentes que estão na Nova Jerusalém. A igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, terá em si mesma, na sua totalidade, o esplendor da glória de Deus. A Shekinah de Deus é uma expressão, Shekinah é uma expressão do Velho Testamento. Quando Deus manifestava a sua glória, ali era a Shekinah de Deus. Então, essa manifestação da glória de Deus vai estar eternamente sobre a igreja. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja vai refletir a glória do Senhor. Essa glória é uma glória indescritível. O versículo 11 diz aí que o seu fulgor era semelhante. Parece. Era a única coisa que... é o que de mais bonito ele conhecia. Mas ele deixa claro que é semelhante. Porque não tem nada que descreve a beleza dessa cidade. Mas parece, com as pedras preciosas. A igreja é bela por fora e por dentro. Ela é uma noiva adornada para o seu esposo. Não tem rugas e as suas vestes são completamente alvas, brancas.
ela não é bonita só do lado de fora, mas ela é bonita também do lado de dentro. Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento, porque o fundamento fica debaixo da terra. Mas no alicerce dessa cidade estão aí as 12 espécies de pedras preciosas. Há beleza, riqueza e esplendor no interior da nova cidade, no interior da igreja. Amém? Amém ou não, gente? O que isso tem a ver com a gente, pastor? O que a gente pode aplicar isso para a nossa vida agora? Aonde está a noiva do Cordeiro? Aonde está a Nova Jerusalém? Onde ela está agora? Somos nós. Então, onde ela está? Ela não existe ainda, vai existir só naqueles dias ou ela já existe? Ela já existe. Onde ela está? Faz assim, ó. Desce em linha reta. Onde está essa Nova Jerusalém? Agora, vocês estão vendo o que nós seremos? Vocês estão percebendo o que nós seremos? Aqui é uma palhinha, porque tem mais. Nós seremos completamente bonitos e belos, por dentro e por fora. Quem está gastando dinheiro com cosmético, para com isso, é bobagem. Compra umas coisas mais baratas só para passar o tempo, porque lá não vai ter retoque, não. O calor, ele derrete os cosméticos e, às vezes, quem usa muito fica numa situação difícil, porque o calor derrete. Agora, lá não vai ter esse negócio, não. E a beleza vai ser completa, total da igreja de Jesus. Você acha a igreja hoje bonita ou feia? O que você acha da igreja hoje? De que maneira nós podíamos aplicar de imediato isso para a igreja? Pois é. E há 15 anos atrás o povo falava a mesma coisa, que há 15 anos atrás a igreja era... É sempre assim, minha irmã. Mas o que importa para a gente, nesse momento do estudo agora, é que Deus não quer nada feio da igreja, dentro e nem fora. Deus não quer nada feio da igreja, dentro e nem... Fazer a igreja bonita por fora é fácil, não é? Mostrar uma cara bonita por fora não é tão complicado. Não é tão complicado. Às vezes as pessoas de fora têm essa ideia mesmo da igreja. Nossa, que lugar maravilhoso, não é? Tem pessoas que acham que até eles não vão entrar para a igreja porque eles são muito pecadores. E acham que a gente aqui dentro da igreja é... Quando eu comecei a fazer encontros de casais lá no Espírito Santo, eu me reuni com alguns irmãos, alguns membros da Igreja Católica, e quando eles viam os crentes compartilhar os seus problemas, uma delas me disse assim: pastor, estou impressionada. Eu falei: mas por quê, minha irmã? Ela falou: porque eu não sabia que os crentes tinham problema, não. Ela ia uma pessoa culta, muito bem preparada, ela organizava os encontros na Igreja Católica, porque muitas pessoas têm essa ideia, né, de uma igreja perfeita, bela, completamente bela, porque às vezes é essa imagem que a gente transfere para fora.
Mas o que Deus quer não é apenas uma imagem bonita, Ele quer uma igreja bonita por dentro. Agora, quando nós falamos igreja, nós temos que falar o quê? Deus me quer bonito por dentro e bonito por fora. Ele quer que o meu comportamento e as minhas ações faça a glória de Deus resplandecer. Quando eu leio esse texto, como eu já li tantas outras vezes e já meditei sobre isso, eu não sei qual é a sensação de vocês, mas eu pensava assim, eu tentava imaginar uma cidade. E aí eu comparava com o que de mais bonito eu conhecia de cidades. E eu não sei se você foi para dentro desse texto com essa concepção de tentar montar na tua cabeça uma cidade. Eu fui. Hoje eu já não vou mais. Porque esse texto aqui, se você for montar na sua cabeça uma cidade, nunca vai dar certo. Nunca. Porque o foco do texto, a mensagem do texto, não é de uma cidade no sentido de que nós conhecemos, mas é de gente, é de povo, pessoas. Então aqui você tem que tomar cuidado, porque, de novo, o texto do Apocalipse é bem simbólico. Cuidado para você não embalar nessa de querer montar na tua cabeça aí uma cidade. Né? E já pensar assim, que eu vou ter minha casa em tal lugar, assim, que lá o vento corre melhor. Né? Será que a gente vai poder escolher lá, pastor, uma casa? Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, será como que vai ser a minha? E às vezes tem pregador que fala assim, meu irmão, faz a obra de Deus, com isso você está preparando sua casa lá no céu, que tem gente que vai chegar no céu, a casa vai estar pobrezinha, que não fez nada. Às vezes os pregadores, essa ilustração, aí a gente fica imaginando casa mesmo, de parede, de tudo. Então, trabalhe a sua cabeça para não embalar nessa, porque aqui a ênfase aqui é em gente, é em povo. Não é numa organização social chamada cidade. A beleza não é da cidade em si, dos prédios, a beleza é das pessoas. Tranquilo aí ou não? Tá não, né, gente? Tranquilo ou não? O verso 13 e 25 diz que essa cidade, ela é aberta a todos. Quando você lê nesse texto aí as descrições de tantas portas, 3 a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, quando você vê a descrição de tanta porta aí, o que isso quer dizer para nós? Versículo 25. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então as portas nunca vão fechar. O que quer dizer isso? Que a Nova Jerusalém ficará aberta eternamente. Ela é aberta a todos. Ela tem 12 portas, ela tem porta por todos os lados. Isso fala da oportunidade abundante de entrar nesse glorioso e maravilhoso companheirismo com Deus. Venha de onde vier, as pessoas podem entrar. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. São todos aqueles que foram comprados com sangue de cordeiro. Eles vão vir de todos os lugares. Não há preconceito, não há acepção de pessoas. Todos podem vir. Pobres, ricos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, homens e mulheres. A cidade é aberta a todos. A porta para todos os lados. E o noivo convida, vem. A noiva convida, vem. Quem tem sede, recebe a água da vida. Nessa cidade estarão reunidas os crentes do Velho e do Novo Testamento. Estarão todos unidos. A cidade, então, é formada dos crentes em Cristo Jesus de todas as eras, de todas as dispensações.
nenhum daqueles que foram salvos ficarão de fora dessa gloriosa cidade. O que que isso significa para nós agora? A Nova Jerusalém é aberta a todos. O que que significa isso? Qual é a lição para nós? Que a igreja também agora precisa estar aberta a todos. Pobres, ricos, doutores e analfabetos, religiosos, ateus, homens, mulheres e crianças. A igreja precisa ter muitas portas de entrada. Você já observou que, às vezes, as pessoas têm dificuldade para entrar na igreja? Às vezes, nós, conscientemente ou inconscientemente, rejeitamos determinado tipo de pessoas. A igreja precisa ser essencialmente aqui acolhedora. Portas abertas. Precisa ser fácil a entrada. A igreja precisa declarar de forma mais audível possível que nós estamos vivendo num tempo de abundante oportunidade para entrar. O tempo agora é o tempo de entrar. Haverá um tempo que cessarão as oportunidades. Haverá um tempo que cessarão as oportunidades. Mas esse é o tempo em que nós podemos entrar e estabelecer esse relacionamento com Deus. Vocês observaram aqui o texto dizendo, versículo 3, 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O que significa isso? Deus estará com eles e eles estarão com Deus. Intimidade, comunhão, companheirismo. A essência, se a gente pudesse dizer, irmãos, pastor, o que será o céu essencialmente? O que será o céu essencialmente? Qual a melhor definição que nós temos biblicamente de céu? Porque quando você lê esse texto, de novo eu falo, às vezes você é levado a pensar num lugar, numa organização social. Mas o que é o céu essencialmente? Deus habitará com eles, estará com eles e eles estarão com Deus. Ponto final. Essa é a definição do céu. É estar plenamente com Deus. E aí eu fico pensando, e é assim que normalmente eu respondo às pessoas, pastor, mas lá diz que vai ter tanto de comprimento, tanto de largura, então a Nova Jerusalém vai ser mais ou menos assim, de tamanho, né? Aí você fica ouvindo, depois você fala assim, qual a diferença que faz do lugar onde vai ser? Qual a diferença? Porque qualquer lugar em que você está plenamente com Deus e Deus com você, é o melhor lugar. Concordam comigo? Sim ou não? Qual a melhor definição de céu? É essa. É estar plenamente, totalmente, eternamente com Deus. Irmãos, vocês sabem disso. Qual é a beleza da experiência, a riqueza da experiência da comunhão com Deus? Você sabe disso. Tenta imaginar hoje a sua vida sem a comunhão com Deus. Porque antes de Cristo a gente não tinha essa noção. Mas agora em Cristo você pode estabelecer uma comparação. A sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Como que isso mudou? Como que é a satisfação, a alegria de ter Cristo Jesus, estar em comunhão com Ele. E quando ainda Deus nos dá a graça de nós experimentarmos a sua presença com mais intensidade.
Agora vocês imaginam isso 100%. 100% na presença de Deus. Imagine. Se é gostoso um momento de comunhão com Deus nesse mundo, cheio de limitações e de pecado, imagine no céu. Então, quando nós falamos aqui, a porta da Nova Jerusalém é aberta a todos, nós estamos dizendo o seguinte: ainda dá tempo de você estabelecer um relacionamento com Deus, porque lá no céu ele será plenamente, 100%, mas você começa agora. Você começa agora a desfrutar desse companheirismo, ainda dá tempo. E isso todas as pessoas têm oportunidade, o Evangelho é para todos. A igreja não é só para um grupo de pessoas que tiveram o privilégio da educação. Não é para um grupo de pessoas que tiveram o privilégio de uma condição financeira melhor. Né? E é bonito isso na igreja. Bonito isso na igreja. As diferentes classes de pessoas juntas, adorando a Deus e servindo a Deus. E é bonito quando você vê uma pessoa que não teve acesso a cultura nenhuma, mas tem tanta sabedoria que é capaz de ensinar a um doutor a sabedoria de Deus. Não é bonito isso? Não é bonito o fato da pessoa não ter tido o privilégio da cultura, né? Isso a gente lamenta. Isso a gente lamenta. Quem não teve o acesso, quem não teve esse privilégio, mas é tão bonito a gente perceber esse milagre de Deus, tomando uma vida que não tem basicamente nenhum preparo intelectual e usando poderosamente essa vida na vida de outros que tiveram acesso à escola. Isso é a igreja. Então a igreja é essencialmente acolhedora. Ela é bonita por dentro, por fora, e ela é uma igreja de braços abertos, acolhedora. Se não fosse por causa da segurança, as portas dela deviam ser bem largas, facilitando a entrada, de modo que as pessoas passassem na porta e caíssem dentro. Por causa da segurança, hoje a gente tem que encher de grade a igreja e tomar esse receio. Mas o que é mais importante é a nossa atitude para com as pessoas que chegam à igreja. Elas precisam encontrar, saber que nós somos receptivos. Terceiro lugar, a Nova Jerusalém é aberta a todos, tem muitas portas, mas ela não é aberta a tudo. Ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a todos. Ao mesmo tempo que ela é completamente aberta e irrestrita, não tem nenhuma restrição, ela é restritiva. Por quê? Olha o que diz o verso de número 12. Tinha essa cidade o quê? Grande e alta muralha. Muralha para quê? Para proteger. No Velho Testamento, principalmente, essa era uma característica das cidades, elas tinham altas muralhas. Ao mesmo tempo que diz que ela tinha muitas portas, também diz que ela tinha uma outra grande muralha. Muralha fala de proteção, de segurança. Embora haja portas abertas, nem todos entrarão nessa cidade. Versículo 27. Quem não entrará nesta cidade? 27. Leia para mim, por favor, aí. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem quem pratica mentira, mas somente os. Então, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Você pode entrar nela, qualquer tipo de pessoa, porém, ele precisa ser transformado por Deus e deixar o pecado. Os irmãos percebem isso aí, essa diferença? Quem vai compor essa igreja maravilhosa? São esses que foram transformados por Deus. Quando você entra na igreja, quando você entra para a comunidade igreja, quando você procura uma igreja, muitas vezes você vem assim,
sem nenhuma informação, completamente cheio de vícios, não entende o que está acontecendo ali, poucas coisas a gente entende, hábitos pecaminosos, mas com o passar do tempo, aquele evangelho vai penetrando no coração e vai produzindo transformação. E aí você vai mudando a sua vida. A igreja, ela precisa, então, na sua essência, combinar de forma equilibrada essas duas coisas. Ao mesmo tempo que ela é acolhedora e receptiva de todos, ela não pode deixar de transmitir esse evangelho que anuncia a transformação do homem, que liberta o homem do pecado. Então a igreja precisa ter esse equilíbrio. Ela é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Você é bem-vindo, muito bem-vindo, mas olha, o evangelho de Jesus requer de nós isso, requer de nós isso e requer de nós isso. E nós vamos juntos caminhar nisso. Às vezes as pessoas entram na igreja e nós olhamos para elas, para o comportamento, para as atitudes dela, e nós censuramos. E nos esquecemos de que essa transformação leva tempo. Não é? Às vezes a pessoa tem um linguajar. Às vezes ele chega ali na porta da igreja, ele pega o cigarro, amassa o cigarro, esconde, apaga o cigarro, né? Chupa uma bala, entra. Você já sentou ao lado da igreja, de lá de alguém cheirando álcool? Você já deve ter acontecido isso, já aconteceu isso comigo, né? Aí a pessoa, você fala assim, mas não é possível que essa pessoa veio à igreja desse jeito? Mas é aqui que ele tem que vir mesmo. É aqui que ele tem que vir. E amorosamente nós ensinamos para ele o mesmo caminho que nós aprendemos e que nos libertou. Ninguém aqui nasceu santo. É ou não é? Nós tivemos que aprender. Então sejam muito bem-vindos para crescer, para aprender e para sermos juntos transformados. Não tem nenhuma acepção de pessoas, de classe, nenhuma, mas ao mesmo tempo que a igreja é muito aberta, ela tem que anunciar que o pecado não entra na Nova Jerusalém. Quando Jesus repreendeu a Pedro, ele disse assim, arreda-te, Satanás. Ele não disse, Pedro, cai fora. Quem que ele mandou embora? Satanás. O Pedro fica. Às vezes a gente fala assim, né? Pedro, vai embora daqui. A gente expulsa Satanás, que usa as pessoas, e não as pessoas. Então a igreja tem que entender isso, que ela é essa comunidade terapêutica, restauradora de gente complicada, de gente enferma, de gente doente. Aqueles que se mantêm no seu pecado precisam entender que isso não faz parte da vida cristã. Mas eles vão entender isso e precisam entender de forma amorosa, através da nossa vida, do nosso comportamento, sem ameaça. Somente os perdoados, os lavados, os arrependidos é que vão entrar na cidade santa. Então, olha a observação, os lavados, os arrependidos, eles entraram sujos, mas foram lavados. Eles entraram cheios de pecados, mas se arrependeram e foram perdoados. É esse processo que a igreja precisa entender. Quarto lugar, a Nova Jerusalém, assim como também a minha vida e a sua vida, e a vida da igreja, está construída sobre o fundamento da verdade. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Este símbolo aqui está falando agora da teologia da igreja, daquilo que a igreja crê, daquilo que a igreja prega, os fundamentos dos apóstolos. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Jesus é a pedra angular desse fundamento. A igreja do céu, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a verdade revelada, sobre as Escrituras.
Percebam que a igreja não está edificada sobre Pedro, sobre visões e revelações fora da Bíblia. Não, ela está edificada sobre a palavra de Deus. Essa é a sua base. Ela não é uma igreja mística, mas também não é uma igreja liberal. Ela é uma igreja centrada na palavra de Deus. As pessoas às vezes falam, pastor, estou procurando uma boa igreja, ou eu vou me mudar de cidade. Que igreja o senhor me recomenda? Eu digo, olha, eu não conheço as igrejas da cidade, mas uma boa igreja você se conhece quando ela tem como base a pregação da palavra de Deus. Esse é o grande sinal de uma igreja boa. A pregação e a centralidade da Bíblia Sagrada. Na nossa classe de novos membros de integração, eu costumo dizer aos novos membros da igreja, e alguns estão chegando para a igreja, eles não conhecem a dinâmica da igreja ainda, e a gente tem que explicar bem isso, a classe é para isso. Então, quando eu falo sobre a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática, eu falo para eles, vocês já viram que toda reunião da igreja começa com leitura da Bíblia? Tem leitura da Bíblia? Pode ser uma reunião pequena, tem leitura da Bíblia. Tudo que a gente faz aqui é justificado com o ensino da Bíblia. Por que o pastor faz isso e aquilo? Porque a palavra de Deus diz que é assim. Por que a igreja faz o culto assim e assado? Porque a palavra de Deus diz que é assim. Por que a igreja é organizada assim? Porque a palavra de Deus diz que ela deve ser organizada assim. Então, qual é a nossa base? Qual é o nosso fundamento? É uma pessoa? Não, é a palavra de Deus. Há pouco tempo não, já tem bastante tempo, lançaram aí os pecados capitais. Foi lançado aí pela igreja os pecados capitais. Saiu na revista Veja uma reportagem, eu guardei isso muito tempo. O Papa dizendo quais eram os pecados capitais. Quem diz que quais são os pecados é a palavra de Deus. Só ela que tem autoridade para isso. Não sou eu, não é a igreja presbiteriana que vai dizer assim, a partir de hoje é pecado fazer isso, isso e aquilo. E as outras coisas estão liberadas. Porque o tempo mudou, o tempo passou, né? Então as coisas mudam, então a partir de hoje, isso que era pecado não é mais. A igreja não tem poder para dizer isso. Quem é a regra, ou a regra de fé e prática nossa, é a palavra. Qualquer coisa que o pastor falar para você, confira na Bíblia. Aonde você for, qualquer revelação, as pessoas falam muito com a gente sobre isso. Pastor, fulano teve uma revelação sobre mim. O que o senhor acha disso? Pastor, eu fui lá orar com a irmã fulana. Ela tem uma palavra para mim. Eu acho isso muito engraçado. Ela tem uma palavra para mim. Ué, a palavra para você já foi dada. É só abrir a Bíblia. E qualquer palavra que você receba que não bate com essa, não dá, não aceite. Você agradeça, seja educado, muito obrigado pela sua intenção, mas é a palavra que dirige a minha vida, é a palavra de Deus. E nós estamos num tempo assim, né? As pessoas, infelizmente, estão substituindo a palavra por outras revelações. E, às vezes, a revelação que as pessoas têm da gente são revelações bíblicas, né? A pessoa apenas repete o texto bíblico. Já viu isso? Já tiveram muita revelação assim para mim, de Isaías 42. Meu servo, não temas. Né? Meu servo, não temas. Eu falei, opa, mas a Bíblia já disse isso para mim. Né? Eis que te tomo pela mão direita e te guio. Né? Você vai passar pelo fogo, não te queimará, pela água não arderá. E a pessoa fala aquilo como se viesse dela. Isso não veio dela, isso é da palavra. A palavra já disse. Então, você não teve uma revelação. Você apenas disse a palavra com convicção.
Isso é até bom. Se for isso, maravilha. Eu queria que você tivesse... Qual a palavra que você tem para mim? Eu tenho uma palavra para você. Espera aí. Se você souber de cor, fala. Se não souber, fala, a Bíblia Sagrada está dizendo isso, isso, isso. Essa é a palavra para você. Essa palavra é boa, viu? Porque saiu da onde? Não acrescentou e nem tirou. Então, qual que é a aplicação desse texto? Está dizendo que o fundamento sobre o qual uma igreja e uma vida é construída é sobre a palavra. Porque a palavra é a verdade. Amém, gente? A Nova Jerusalém tem espaço para todos. O verso 15 a 17 fala das medidas dessa cidade. E vocês observaram que essa cidade é quadrangular. Comprimento, largura e altura são iguais. Ela tem 12.000 estádios. Ou seja, 2.200 quilômetros de largura, de comprimento, de largura e de altura, porque ela é quadrangular. Não existe nada parecido no planeta. Se for comparar a distância, é uma cidade que vai de São Paulo a Aracaju. Na Nova Jerusalém, a maior montanha da Terra, o Pico Everest, desaparece mais de dezenas e 40 vezes. Essa cidade é um verdadeiro cosmos de glória e santidade. Espera aí, pastor, então ela tem mesmo tanto de comprimento, de altura, de largura, como é que é esse negócio? Exatamente. Não embarque nessa de querer desenhar a cidade, porque o que está querendo dizer isso aqui? Que ela é uma cidade perfeita na sua totalidade. Ela é uma cidade que vai abrigar a todos. O tamanho dela é o tamanho perfeito, é o tamanho ideal para abrigar todos os santos. Quantos que serão? Quantos que serão? Hã? E aí a gente volta lá nos capítulos anteriores, que fala dos 144.000 redimidos. Você observa, 12 vezes 12, de novo aqui aparece a palavra 12, falando o quê? Totalidade. Então, os 144.000 não se refere, de novo, a um número exato de pessoas. 144.000 significa a totalidade dos salvos em todas as épocas. Quantos serão? Ninguém sabe. Só Deus. Se ninguém sabe quantas pessoas, também ninguém sabe o tamanho da cidade. Por isso o texto dá essa referência. A única coisa que a gente sabe é que ela vai caber todo mundo. Foi isso que Deus revelou. Fique tranquilos que vai caber todo mundo. Hã? O Agostinho está dando um exemplo aqui. Se 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão, né? Esse milagre vai acontecer também aqui na cidade. Não existe nessa cidade bairros ricos e pobres. Não há castelos nessa cidade. Não existem mansões feitas por mãos humanas. Deus é o arquiteto e o fundador dessa cidade. A muralha da cidade mede 144 côvados, ou seja, 70 metros de altura. A medida dessa cidade é símbolo da sua majestade, da sua magnificência, da sua grandeza e da sua suficiência. Todas essas medidas indicam perfeição da cidade eterna. Nada está fora de ordem ou fora de equilíbrio. Amém? A Nova Jerusalém é o lugar onde se vive em total integridade. Verso 18 a 21. A estrutura da muralha é de jaspe, e também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Não apenas a cidade é de ouro puro, mas a praça da cidade, o lugar central onde as pessoas vivem, é de ouro puro, como vidro transparente. Tudo ali vive na luz, tudo está descoberto,
nada está escondido, nada escamoteado. A integridade é a base de todos os relacionamentos. O que isso se aplica a nós hoje? A igreja precisa desenvolver integridade nos seus relacionamentos. É o lugar de honestidade, é o lugar de transparência, é o lugar de se praticar o mais verdadeiro e puro amor. E você sabe muito bem, todos aqui já têm maturidade, experiência e vida, e vão concordar comigo, o quanto que a maledicência, a fofoca, causam prejuízo na vida de uma pessoa e de uma igreja. Não foi à toa que o apóstolo Tiago gastou pelo menos um capítulo para falar do uso da língua. E ele diz que ela é perigosíssima, porque ela é como uma centelha de fogo. Uma centelhazinha de fogo, que você quase que não vê, mas ela é capaz de incendiar uma floresta inteira. Ao mesmo tempo que você percebe o prejuízo, o desastre que é esse tipo de coisa, o texto está dizendo que é valor de Deus para a igreja a integridade dos nossos relacionamentos. Então, se há algo que nós, como igreja, precisamos valorizar, é a comunhão e os nossos relacionamentos. Interessante que, como que nós somos provados nisso, né? A igreja é aberta a todos, ou seja, vem gente de todo jeito. Isso significa o quê? Com todos os gostos, diferentes histórias, né? Com capacidades diferentes, e elas vêm e compõem a igreja. E Deus diz assim: embora diferentes, vocês precisam viver como irmãos, vocês precisam viver um amor autêntico, um amor genuíno. Esse é um milagre que Deus faz na vida da igreja. Lá nesta cidade, não vai dar para a gente sentar longe do irmão, porque não bate muito com ele. Não vai dar para você falar assim: me põe em outro lugar, porque com esse irmão eu não dou certo. Me põe em outro lugar, que com esse irmão a gente pensa diferente. Não vai dar. Jesus, eu queria ficar mais lá para o cantinho. Ou se não chegar lá e falar assim: Jesus, por acaso, assim, só perguntando, Jesus, sem querer ofender ninguém, já chegou o fulano aí? Pedro, você que fica com o listão aí, confere aí se já chegou o fulano. Que lugar que ele está? Norte, sul, leste, oeste. Ô Pedro, ele entrou por que porta? A porta leste? Então eu vou dar a volta e vou entrar pela oeste, que eu vou ficar de lá de cá, Pedro. Porque a gente não se dava muito bem lá na terra. Quando o texto fala para nós aqui sobre essa transparência, a igreja é limpa, de vidro, é isso aí. Quando fala que é de ouro, o nosso relacionamento é assim, está descoberto, nada escondido, nada escamoteado. Irmãos, que desafio, não é? Amém ou não? É um desafio, né? Qual que é a prioridade da igreja? Ela precisa ser acolhedora e ela precisa valorizar os relacionamentos. Aliás, faz parte da visão da nossa igreja aqui. Uma igreja acolhedora, uma igreja que valoriza relacionamentos. Porque não podia ser outra coisa. Não podia ser outra coisa. Porque essa é a igreja que vai para o céu. Então, pastor, eu sou uma pessoa complicada, eu prefiro viver mais sozinho, mais isolado. Vai ser difícil para você lá no céu. Vai ser difícil. Não dá, pastor, eu prefiro me isolar. Não tem jeito, gente. Primeiro que nós somos feitos para viver juntos, em comunhão. Isso está na nossa essência, ninguém consegue viver isolado. Nós temos em nós um anseio de estar conectado com alguém. Isso é um anseio nosso.
Está lá dentro. Se colocar você sozinho em uma ilha, com todas as coisas que você imaginar de melhores desse mundo, é só uma questão de tempo que você vai morrer. E vai morrer de solidão. É ou não é? Vai morrer de solidão. Porque isso é um anseio. Mas, por outro lado, pastor, é complicado demais esse negócio. É sim. Mas se estamos em Cristo, se nós temos comunhão com Deus, nós temos condição de vivermos e de manifestarmos esse amor. Estava conversando com um rapaz esses dias, e ele me pediu um conselho, e eu falei para ele assim, no final dos meus conselhos, eu falei assim, peça perdão para sua esposa. Depois eu encontrei com ele e falei, e aí, o que deu? Ele falou assim, pela primeira vez na minha vida, eu pedi perdão para alguém. Vocês acreditam nisso? Pela primeira vez na minha vida, eu pedi perdão para alguém. Nós nos abraçamos e choramos. Tem gente que consegue passar muitos e muitos anos na sua vida sem pedir perdão para alguém. Tal é a dureza do nosso coração. E você fala assim, pastor, isso é difícil demais viver nessa comunhão. É porque eu sou difícil, porque você é difícil, porque o nosso coração é duro demais. Por isso que é difícil. Mas se você permitir que Deus quebrante seu coração e seja mais humilde, você terá condição de viver junto com as pessoas. E perceber que nós erramos igual. A Nova Jerusalém, então, é o lugar onde se vive com total integridade nos nossos relacionamentos. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. O verso 22, nós já falamos sobre isso. Se a gente pudesse definir o céu como sua essência, seria isso. Céu é o lugar da plena, da absoluta, total comunhão com Deus. A Nova Jerusalém é o lugar da manifestação da glória de Deus. Meus irmãos, o que é a glória de Deus? Quando alguém fala assim, glória de Deus, o que vem à sua mente? O que é a glória de Deus? Alguém gostaria de dizer? O que é a glória de Deus? Lugar da manifestação da glória de Deus. O que vem à sua mente? Vai se manifestar o quê? O que vai aparecer ali? A presença de Deus. O poder de Deus. A alegria. A paz, o amor, a justiça, a retidão, a bondade. Esses são traços do caráter de Deus. A glória de Deus consiste no caráter do próprio Deus. Quando a gente fala assim, o brilho da glória de Deus, a gente pensa assim, uma luz bem forte jogando, iluminando. Não é isso. O brilho da glória de Deus é o caráter de Deus se manifestando e se fazendo sentir. Ou seja, a santidade de Deus se manifestando. A justiça de Deus se manifestando. O amor de Deus na sua plenitude. Imagine tudo isso na plenitude. Amor, justiça, santidade, retidão, verdade, alegria, paz. Tudo isso 100%. Dá para imaginar? Então, a Nova Jerusalém vai ser o lugar da manifestação da glória de Deus. E, pastor, como que a gente aplica isso para nós? Igreja deve ser o lugar da manifestação da glória de Deus. De que maneira? Através do meu caráter e do seu caráter. É o lugar onde precisa prevalecer justiça, amor, precisa prevalecer paz, alegria. Então, isso é a manifestação da glória de Deus. A gente pensa em glória de Deus como alguma coisa estrondosa, que altera as coisas ao nosso redor. Não, às vezes a glória de Deus não é assim. Ela não faz barulho, mas uma coisa é certa, ela se faz sentir. A Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. E a Nova Jerusalém, finalmente, é onde está o trono de Deus.
Trono fala de soberania, do governo de Deus. O Senhor governa sobre a igreja. Ela é comandada por aquele que está no trono. Ela é submissa. Esse é o trono do amor. Os súditos nesse reino são também reis. E eles obedecem prazerosamente a Deus. Interessante, né? A igreja hoje, agora, ela precisa ser também o lugar onde está o trono de Deus. Quem manda na igreja? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o Senhor da igreja? Deus. Todo poder que existe na igreja, e você sabe também disso por experiência, como que as igrejas às vezes se dividem por causa de poder, e como que o homem às vezes entra nessa, de poder. Não é? Anseio pelo poder. Então, o que o texto está dizendo assim, olha, o poder que se manifesta no nosso relacionamento é o poder de Deus, não o poder dos homens. Aonde está o meu poder como crente e o seu poder como crente? Aonde ele está e de que maneira ele se manifesta? De que maneira que esse trono e esse poder de Deus se manifesta aqui no nosso meio? Pergunta para vocês, para a gente fechar com chave de ouro o estudo, que quarta-feira tem mais. De que maneira você percebe que o poder, que o trono de Deus está no nosso meio, o senhorio de Deus está no nosso meio, na minha vida e na sua vida? Qual é a maior forma, mais visível? Amor? Tem uma palavrinha para ajudar vocês, porque o horário já acabou, tem uma palavrinha bem pequenininha que fala sobre isso. Unidade. Eu queria uma coisa, o que eu estou pensando é numa coisa prática, que mostra que você tem poder mesmo, você é o cara. Perdão, não ficar com ódio. Lembra de Jesus, como que Jesus ensinou que quem domina, Jesus disse que quem domina é quem? O que serve. Eles estavam brigando para ver quem domina, e Jesus falou, pegou uma toalha, uma bacia, e falou, vou mostrar para vocês quem domina. Quem tem o meu poder. Vocês aprenderam que quem tem poder é o que domina. Eu estou ensinando para vocês, quem tem poder é o que? A melhor maneira de você escolher líderes na igreja é essa, procure os que servem. Os melhores servos de Deus são aqueles que não gostam das honrarias, não gostam dos cargos. Que isso é um negócio que aflora a gente. Melhor maneira de você saber que é quando você tem o maior número de pessoas dispostas a servir. Você quer encontrar um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono? É quem tem capacidade de servir. É o melhor. Jesus disse que é assim. Então, como que você exerce liderança na igreja? Servindo, não é sendo servido. Não é? Às vezes as pessoas invertem. Eu sou líder, então as pessoas têm que me servir, têm que me acatar, têm que seguir minha direção. Quando você precisa gritar demais a respeito disso, falar demais, tem alguma coisa errada na liderança. Porque quando alguém serve a gente tem prazer em obedecer. É ou não é? Sim ou não? Concordam comigo? Então, na vida de todos nós é assim. Se alguém serve você, ele ganha o direito de ser seu líder. Ele ganha o direito de ser seu líder. Por que Jesus ganhou o direito de ser nosso líder? Porque ele morreu por mim e por você. Você viu quantas vezes no Apocalipse aparece a palavra se referindo a Jesus como Cordeiro? Aparece como Rei, mas aparece muito mais como Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Por quê? Destacando a sua morte e a sua ressurreição por nós. Isso é que deu a ele o direito de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Foi porque ele morreu. Então, se você quer ser um bom líder, aprenda a morrer pelos outros. Quer ser um bom marido? Aprenda a morrer pela família. Como assim, pastor? Então eu tenho que morrer e deixar ela viúva? Não, eu estou falando é a morte para o ego, morte para o orgulho. A humildade e simplicidade. Então, essa é a ênfase aqui do texto, né? Jerusalém é o lugar onde está o trono de Deus. Igreja precisa ser o lugar onde nós estamos para ser. Aí eu queria me membrar à igreja. Então, isso deveria ser uma declaração de que você, a partir de hoje, quer servir. Me membrei à igreja, fui batizado, graças a Deus. Espera aí, acho que não explicar você bem tudo. Você assinou um termo aí para servir as pessoas. É isso mesmo que você quer? Pastor, pensando bem, vamos esperar mais um pouco. Não é assim, gente, que é a essência do Evangelho? Não, eu quero ser líder na igreja. Então você está dizendo assim, eu quero servir. Não, mas eu quero ser um líder que alcança muitas pessoas. Nossa, que bacana, que bonito. Só que então você está dizendo que você quer ser um líder que vai servir muitas pessoas. Você está preparado para isso? Ou você quer só aquele líder que recebe o aplauso de muitas pessoas? Ou você quer ser o líder que serve a muitas pessoas? Complicado, né? Às vezes a cabeça da gente funciona exatamente como o mundo funciona. E o texto está nos ensinando que a Nova Jerusalém é o lugar daqueles que aprenderam a servir aqui. A gente vai entrar lá no céu, não é com aquelas roupas bonitas, não. Vai entrar com a toalha e uma bacia na mão. Não é de terno e gravata. Pode ser até de terno, mas vai ter que dar para agachar e lavar os pés, né? Fica meio desconfortável com o terno e com a gravata. Mas não tem problema, não. Desde que o espírito seja de serviço, né? Esse é o ponto da igreja. Vocês já viram quando que a gente valoriza as aparências? O Anilton está falando do terno e da gravata aí, mas ele está certo. Às vezes a pessoa observa muito a aparência, né, externa e tudo, mas será que de trás daquele terno, daquela gravata, de trás daquela roupa bonita, tem um servo? Isso é que é importante. É isso que Deus vai olhar. E eu, como igreja, não posso olhar diferente. Formatura. E por aí afora, né, gente? Irmãos, a Nova Jerusalém finalmente é o lugar onde nós vamos reinar com Cristo eternamente. Mas eu preciso dizer, por último, como eu sempre tenho dito nesses últimos estudos, ainda dá tempo. Aonde nós temos colocado o nosso coração? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? Quando você olha para a sua vida, você se identifica com um cidadão da Nova Jerusalém, um cidadão que acolhe a todos, um cidadão que rejeita o pecado, um cidadão que manifesta a glória de Deus, um cidadão que gosta de servir. É esse tipo de cidadão que você está sendo formado, ou você se identifica com a Grande Babilônia? Cada um de nós precisa olhar para dentro de si mesmo, porque ainda é tempo de fazermos a escolha. Escolha a vida para que você viva eternamente com Deus no céu. Quarta-feira que vem a gente continua o restante do capítulo e tem muita coisa bonita ainda. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos? Essa revelação maravilhosa da Bíblia Sagrada sobre o céu, onde nós vamos morar juntos definitivamente.